Você já parou para pensar no absurdo que seria um presidente estrangeiro cancelar o passaporte de um político brasileiro? Pois é, parece uma piada, mas é exatamente esse tipo de provocação que a gente precisa para entender o quanto as coisas estão fora do lugar por aqui. Porque no Brasil de hoje, quem cancela, bloqueia, censura, impede e pune não é um estrangeiro. São as próprias autoridades daqui. E não precisa ser trans para ninguém mais ir para Disney, basta o sistema te considerar inimigo. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, virou símbolo de um poder que se diz neutro, equilibrado, moderador, mas que vem sendo cúmplice, silencioso e às vezes entusiasta do avanço autoritário disfarçado de legalidade. Enquanto o povo trabalha, paga imposto e assiste o país desmoronar, Brasília brinca de democracia protocolar. Trocam favores, blindam uns aos outros e chamam isso de estabilidade institucional. Mas vamos ser claros. Estabilidade para quem? Pro povo que não pode abrir a boca sem medo de ser censurado? Pro cidadão comum que se vê cada vez mais sufocado por decisões que ninguém votou? Ou para a elite política que transformou a democracia num clube fechado de autoproteção? A verdade é dura. Tem gente no topo que age como se tivesse imunidade total, como se fossem donos do país. E quando alguém de fora ousa criticar, como foi o caso das falas de Donald Trump sobre o Brasil, a reação das autoridades brasileiras é imediata. Como ele ousa se meter? Mas internamente, quando ministros atropelam prerrogativas, quando jornalistas são intimidados, quando políticos são alvos seletivos, aí o Senado, liderado por quem? Rodrigo Pacheco, silencia. Vira as costas. É como se nada tivesse acontecido. É disso que estamos falando. Não, Trump não vai cancelar o passaporte de Rodrigo Pacheco, mas talvez devesse. Porque tem muita gente aqui dentro que já perdeu o direito moral de representar esse povo. Gente que deveria defender a Constituição, mas assiste calado, enquanto ela é rasgada página por página. Gente que ocupa cargo para ser freio e contrapeso, mas virou o estepe de um projeto de poder autoritário e cada vez mais escancarado. Você quer um exemplo prático? Vamos falar da censura. Quantas contas foram derrubadas? Quantos canais bloqueados? Quantos brasileiros viram sua liberdade de expressão ser limitada por decisões monocráticas? Sem contraditório, sem julgamento justo, apenas com base no eu acho de autoridades que se colocam acima do bem e do mal. E o que fez o Senado? O que fez Rodrigo Pacheco? Nada, silêncio institucional. Enquanto o STF avançava o sinal, o Senado recuava. E a desculpa era sempre a mesma. Não podemos causar crise entre os poderes, mas já estamos numa crise. Só que é uma crise silenciosa, covarde, que vai corroendo tudo por dentro. Uma crise de omissão, de conveniência, de covardia política. E Pacheco virou o símbolo desse Senado acovardado que finge independência, mas é refém de acordos e chantagens. Agora pergunte a si mesmo, quem realmente está mandando no país? É o presidente eleito? Ou são ministros inamovíveis com superpoderes? É o Congresso? Ou são pequenos grupos togados que decidiram que suas opiniões são superiores à vontade popular? E quando Trump, com todos os seus defeitos e exageros, levanta a voz para criticar o que vê como autoritarismo em terras brasileiras, o que fazem os poderosos daqui? Fingem indignação. Chamam de interferência. Mas a verdade é que eles sabem. A imagem internacional do Brasil está se desgastando. O mundo está vendo que tem algo muito errado aqui. E isso incomoda Rodrigo Pacheco. Podia ser o homem do equilíbrio. O presidente do Senado podia usar seu cargo para proteger a democracia de verdade, mas escolheu o caminho da neutralidade covarde, do corporativismo parlamentar, da omissão cúmplice. E agora, qualquer crítica vira motivo para blindagem. Qualquer desconforto é tratado como ataque às instituições e golpe escancarado. Não é tanque na rua, é quando as regras são distorcidas lentamente, até ninguém mais perceber que está vivendo num regime disfarçado. É quando se usa a lei para suprimir liberdades. É quando o medo vira política de Estado. É quando discordar vira crime. E o mais grave, quando isso acontece diante dos olhos do Congresso e os representantes do povo simplesmente lavam as mãos.
Rodrigo Pacheco não precisa de um carimbo americano no passaporte para entender o tamanho da responsabilidade que carrega. O Senado é a casa revisora da República, é ali que se equilibra o jogo. Mas hoje, virou palco de discursos vazios e omissões convenientes. Enquanto isso, o povo está acordando, está vendo o jogo, está percebendo que tem algo podre no ar. Acordos de bastidores, sabotagens legislativas, vetos silenciosos, articulações obscuras. Tudo isso faz parte de uma máquina que mantém o sistema girando sem ser questionado. Mas esse tempo está acabando. A internet que eles tentam calar é a mesma, que está abrindo os olhos de milhões. Os discursos controlados já não convencem mais. A blindagem institucional está rachando, e cada vez que um poderoso tenta calar uma voz livre, mais gente começa a escutar, e é por isso que a pergunta do título incomoda tanto. Por que ela expõe o absurdo? Por que ela ridiculariza o sistema? Por que ela joga luz sobre um problema real? O uso de poder para intimidar, controlar e calar? Não, Trump não vai cancelar o passaporte de Pacheco. Mas o povo brasileiro pode cancelar a relevância política dele. Pode colocar fim à omissão institucional. Pode exigir que o Senado volte a ser o que deveria ser. A voz firme do equilíbrio, da liberdade e da justiça. Mas isso não acontece sozinho. Precisa de pressão popular. Precisa de vigilância constante. Precisa de um povo que não aceita mais ser enganado com discursos bonitos e atitudes covardes. Rodrigo Pacheco, você é presidente do Senado, mas isso não te dá direito de assistir em silêncio enquanto a democracia é sufocada. Sua omissão tem consequências. Seu silêncio é um grito de cumplicidade. E se você acha que vai continuar navegando tranquilo nesse mar de conveniências políticas, saiba de uma coisa: o povo está acordando. Ninguém segura mais essa onda. A resistência está nas ruas, nas redes, nos corações de milhões de brasileiros que ainda acreditam na liberdade, que ainda acreditam na verdade, que ainda acreditam que o poder deve servir ao povo e não o contrário. Então, não importa se é Trump, Biden ou qualquer outro líder estrangeiro. O recado está sendo dado. O mundo está vendo. E o Brasil vai mudar com ou sem o consentimento dos donos do poder. Porque o povo já entendeu. Quem cala, consente. E quem consente com a tirania será cobrado. O tempo da omissão acabou. E a história vai lembrar de quem teve coragem e de quem se escondeu.